Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Estamos começando mais um Santa Cast. Seja bem-vindo! Muito bem, o nosso convidado de hoje é um cantor católico sul-coreano que se destacou por evangelizar e inspirar fiéis através da música e das redes sociais. Nascido em uma família ateia, se converteu ao catolicismo durante o seu serviço militar na Força Aérea da Coreia do Sul, onde foi batizado e adotado com um nome em brasileiro, Jeremias. Desde cedo, ele demonstrou interesse pela música, influenciado por sua mãe. No entanto, optou por seguir uma carreira acadêmica, estudando na Universidade Nacional de Seul, com o objetivo de alcançar o sucesso profissional e estabilidade financeira. Apesar disso, sentia-se vazio, insatisfeito, o que o levou a buscar um propósito de vida na carreira militar. Foi durante esse período que teve contato com cristãos e descobriu que seguir Jesus e as Escrituras o levariam a uma jornada missionária de evangelização. Em 2017, participou de um concurso de canções de louvor promovido por uma estação católica renomada na Coreia. Mesmo sem experiência em composição, venceu o concurso com uma música inspirada na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A partir daí, tornou-se vocalista da banda católica coreana The Seventeen e passou a compor e escrever as letras. Durante uma peregrinação à Itália em 2023, ele ouviu um coral cantando em português e ficou encantado. Publicou o vídeo em seu Instagram, recebendo muitos comentários de brasileiros. Decidiu então aprender a cantar em português, cantando com a ajuda de uma cantora de Salvador da Bahia. Sua interpretação da música Eu Te Levantarei, do meu queridíssimo e ex-pároco Frei Gilson, viralizou entre os cristãos brasileiros, especialmente após ser compartilhada pelo próprio Frei Gilson. Em setembro de 2023, teve a oportunidade de visitar o Vaticano, uau! E conhecer o Papa Francisco durante a inauguração da estátua de Santo André Quintaegon, na Basílica de São Pedro. Atualmente é um missionário leigo ativo, utilizando as redes sociais para evangelizar e compartilhar sua fé. Com mais de 400 mil seguidores aí no Instagram, continua a emocionar fiéis ao redor do mundo com a sua música e com o seu testemunho. Ufa! Sem mais delongas, senhoras e senhores, Junho Shu! Uau! Olá! Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe, obrigado pelo sim. Amém. Deus abençoe. Amém. Poliana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que Deus, ou Poli, né? Poli. Que Deus abençoe grandemente, viu? Amém, Vocês terem aceitado o sim durante essa loucura tão maravilhosa, né? Que é a loucura da missão, a correria da missão, né? Sim, com que certeza. Deus abençoe cada vez mais. Amém. Este propósito. Amiga maravilhosa. Amiga maravilhosa e professora. Professora de português. E você, professor dela de coreano? Sim. Bom. Bom, Junho, eu queria já começar, eu vou tentar falar um pouquinho mais pausado para que, né, nós possamos fazer a tradução. Você nasceu em uma família que não tinha uma vivência de fé. O que te levou a buscar Deus e como foi esse processo até o batismo durante o seu serviço militar? The first encounter with Jesus was actually from my mother's womb. Meu primeiro encontro com Jesus, na verdade, foi no ventre da minha mãe. Because my father and mother was atheist. Porque a minha mãe e meu pai eram ateus. Because they didn't know about God. Eles não sabiam nada sobre Deus. But
when my mom was pregnant and was to give birth to me, Quando minha mãe engravidou, né, de mim, she came to the nearest hospital. e ela foi dar à luz a mim, ela foi pra what? Nearest hospital. Nearest? Nearest. Ela foi para um hospital próximo. Uhum. Sim. And the name of the hospital was Hospital de Nossa Senhora. E o nome do hospital era o Hospital de Nossa Senhora. So, literalmente, I was born in Nossa Senhora's embrace. Então, literalmente, eu nasci abraçado por Nossa Senhora. Yeah. And it was que especial, but of course I didn't know about God when I was until 22. Foi especial, mas claro que eu não sabia nada sobre Deus até a idade de 22 anos. But I also think about my childhood when I was age 1, 2, 3. I lived near with my father's aunt. E eu também lembro da minha infância, né, quando eu tinha mais ou menos 2 anos, eu morava perto da tia do meu pai. And she was the only Catholic in our whole family. Ela era a única católica em toda a nossa família. And when I've been to her house, like it was like almost every day. E quando eu ia para casa dela, que era praticamente todo dia, And there was always Nossa Senhora tinha sempre uma imagem de Nossa Senhora, with blue mantle. com um manto azul. And I was always curious about her. Então eu fiquei curioso, né, sobre ela. So I always asked that aunt of my father, like, oh, who is she? Então eu sempre perguntava para a tia do meu pai, quem é ela? And she always said that ela é Nossa Senhora. E ela dizia, ela é Nossa Senhora. But yeah, it was just passing by, but it was in my heart. E isso passou, mas ficou no meu coração. And when I was in age 22, I faced some difficulties from life. E quando eu tinha 22 anos, eu acabei enfrentando algumas dificuldades na vida. Yeah, first of all, my family's economical status was very like going down. How can I say? It was not good. Antes de tudo, né, primeiramente, a minha família, no sentido econômico, foi, como eu posso dizer, foi meio que diminuindo, perdendo dinheiro, né, se dando mal economicamente. And my father went to Vietnam to find some opportunity to make some business. Então, meu pai ele foi ao Vietnã para procurar algumas oportunidades de negócios. So we couldn't live with my father. Então, eu não pude viver com meu pai. So all the things were like kind of hard to me. Então, essas coisas foram um pouco difíceis para mim. But in that period, I saw like 2 padres' deaths, which was on news and newspaper all day long. E naquele período eu conheci sobre 2 padres que faleceram porque eles estavam sempre em todas as notícias de mídia, né, TV. And because they lived very beautiful life, they gave themselves to others. So I was quite impressed. Eles tiveram uma vida linda, eles viveram uma vida linda. Eles se doaram para os outros, então eu fiquei impressionado com aquilo. And because of those great examples of Catholics, many Koreans nowadays also have like good image on Catholicism. E por causa dessa impressão, né, desse testemunho de vida desses padres, muitos coreanos até hoje têm uma boa imagem, né, do catolicismo. So I was one of them, and when I entered into Air Force, I naturally went to the Catholic Church just for cultural experience for me. Eu era um desses e quando eu entrei na Força Aérea, naturalmente eu fui para a Igreja Católica como uma experiência cultural para mim. And then there were a lot of great examples of Catholicism. E lá tinha muitos ótimos exemplos de catolicismo. And that made me to decide. It was actually not that I decided or not that I chose. I know now, but at that time I decided to get baptized. E por isso eu decidi ser batizado, mas não que isso seja uma escolha minha, que agora eu entendo, não vejo isso que eu escolhi, mas naquela época, né, na minha cabeça eu escolhi me batizar.
So, obrigado, Deus. Muito bem. E aí, nesse batismo, você adotou o nome de Jeremias. Sim, Jeremias. O Jeremias em brasileiro. The old prophets. Yeah. É Old isso. Testament. O profeta do Antigo Testamento. Profeta Jeremias. Sim. Qual é o significado desse nome para você? Wow. It was also God's plan. Isso também foi plano de Deus. First, because I didn't know anything about Catholicism. Porque eu não sabia nada sobre o catolicismo. But I just studied a few hours to get baptized. Eu só estudei algumas horas para ser batizado. Because it was so exceptional case, because we were soldiers, so the padres and soldiers like usually try to give baptism like easily to like attract them more into Catholic Church. Que foi um caso assim de uma exceção, porque geralmente como ele era soldado e os soldados os padres eles fazem uma catequese mais breve porque eles querem batizar, né, os soldados. Então nessa época ele não estudou muito sobre o catolicismo. And there was a soldier who was working in the Catholic Church. E tinha um soldado que estava trabalhando na igreja católica. And he was my amigo. Era meu amigo. And I asked him that which baptismal name I should get. Que nome de batismo eu devo ter? And he recommended me, he asked me, when is your birthday? E ele me perguntou, quando é o seu aniversário? And then the saints who have the feast day in the same day with your birthday, I will recommend them. Então, os santos que fazem a festa no dia do seu aniversário são santos que eu recomendo que você escolha entre os nomes. And he wrote down 4 or 5 names. E ele escreveu mais ou menos 4 ou 5 nomes. And I thought that, Jeremias, lindo. Então eu pensei, Jeremias. Okay, Jeremias. Like this. Você escolheu logo de cara Jeremias. É, porque gostou do nome, achou bonito. I didn't have any idea of Jeremias. Eu não tinha nenhuma ideia de Jeremias. But, wow, in 8 years past, 8 anos depois, I wrote a song about Jeremias. eu escrevi uma canção sobre Jeremias. Yeah, Wow. when he was called by God, Quando ele teve o chamado de Deus, he answered like, "Oh, Senhor, I'm just a criança. I cannot say anything." ele respondeu a Deus, né? Ô Senhor, eu sou apenas uma criança, não posso fazer nada. Não posso. But God told him that, no, don't say that. E Deus disse, não diga isso. Because I will be with you always. Porque eu vou estar sempre com você. You should go wherever I ask you. Você deve ir aonde eu te mandar. You should say whatever I ask E you. você tem que dizer o que eu te mandar. But I will be with you forever and ever. E eu vou sempre estar com você. That phrase of calling really touched me a lot. Essa frase de chamado realmente me tocou muito. Because that looked like my life. Porque isso parece com a minha vida. We would probably have the same experience as Jeremias. E nós provavelmente já tivemos a mesma experiência que Jeremias. So, when Jesus first called me as a catechist in my paróquia, E quando Deus me chamou, né, para ser catequista na minha paróquia, I told him that, oh, please, not me. I'm not that experienced Catholic. eu disse, por favor, não eu não sou esse católico experiente. There are much better people than me, so not me. Tem pessoas melhores do que eu, então não eu. But at last, I did it, and it was one of the greatest choices in my lifetime. Mas, por fim, eu acabei aceitando e sendo catequista, e essa foi uma das melhores experiências da minha vida. And being a missionary, I didn't have that plan in my life. E ser um missionário, eu nunca tive esse plano na minha vida. Before baptism, I thought that Christians are all crazy. Antes do meu batismo, eu achava que os cristãos eram todos loucos. Like É um pouquinho. now I know that it's right. Agora eu sei que é verdade. We are loco in
amo de Jesus. Amém. É isso. So it's Yeah. verdade, é verdade. So I know that, but yeah, everyone have that kind of experiences. That when God calls us, we can feel some concerns or the fears. Quando todo mundo tem essa experiência, né? Quando Deus nos chama, todo mundo tem medo, insegurança, né? De responder esse chamado. But He always tell us as he told to Jeremias, Mas ele sempre nos diz o que ele disse para Jeremias: I will be with you forever. eu estarei com você para sempre. So my life as a missionary in Brazil also started with that courage that in Jeremias. E a minha vida de missionário aqui no Brasil também começou com essa coragem de Jeremias. So my patron saint Jeremias is very special to me. Então, meu santo, o padroeiro Jeremias, é muito especial para mim. Even though I didn't know anything when I got that name. Mesmo que eu não soubesse nada sobre ele quando eu escolhi esse nome. E a gente pode dizer, então, que quando você ingressou à catequese na paróquia, foi um momento que você sentiu de fato que Deus estava te chamando para algo maior. It was the moment that you felt that Jesus was calling you to something bigger. To become a catechist? Uhum. I should say this. When I first became catechist, I was like a baby in faith. Quando eu me tornei um catequista, eu era como um bebê na fé. And even I didn't go to the church at that time. E eu também não ia à missa, não ia para a igreja naquela época. And I just went to the church just to register my name. Eu só fui para a igreja para registrar meu nome. And I thought that, I can just register and not go to church. E eu pensava que eu poderia apenas ir lá, registrar e não ir à igreja. But in the office, I encountered padre. Mas no prédio eu encontrei um padre. And that father saw me that, you're jovem. E o padre disse, você é um jovem. How about you join the Joven Club? Que tal você entrar para o grupo de jovens? And I told him that, padre, but yeah, Joven Club is also good, but I am majoring, I was a university student, so I'm majoring in education. E eu disse pro padre, o grupo de jovens parece ser bom, mas nessa época eu disse pro padre que eu estudava, né? Estava me formando em educação. So, if I can, I want to meet teenagers. E se eu puder, eu gostaria de encontrar os adolescentes. And then he was very happy because they needed catechists. E ele estava muito feliz porque eles precisavam de catequistas. So I met some catechists. Então eu encontrei alguns catequistas. And they all welcomed me, even though I didn't say yes yet. E eles me acolheram mesmo que eu não tivesse dado o meu sim ainda. It was their strategy. Foi a estratégia deles. But I really they asked me a lot that, so will you be a catechist? Wow, it will be a great joy for us. E eles me perguntaram muito, você vai ser catequista, vai ser de grande ajuda pra gente. But at that time, I answered them like acting like I'm a very holy person. E naquela época eu estava agindo como se fosse uma pessoa muito santa. All right, let me pray for that, and when I get the answer, I will tell you. Tá bom, deixa eu rezar por isso e quando eu tiver a resposta eu vou dizer pra vocês. But I'm a person who really like to keep my promise. Mas eu sou o tipo de pessoa que realmente gosta de manter a minha promessa. So I really prayed for that. Então eu realmente rezei por aquilo. But my prayer was so childish. Mas a minha oração era muito infantil. I was preparing the 4-day trip with my family. Eu estava preparando uma viagem de 4 dias com a minha família. To China, Beijing. Para Beijing, na China. And I saw the weather forecast. Então eu olhei a previsão do tempo. The huge storm was coming and all day raining for 4 days. E tinha uma grande tempestade vindo e todos os 4 dias que estaria lá estaria chovendo. Not good at all for a tour.
Não é muito legal para quem vai fazer uma viagem. So I prayed like this. Então eu rezei assim. Can you guess? Pode adivinhar? Pediu para Deus que afastasse a chuva. See, Oh, yeah? Sim, sim. so yeah, Jesus, if I don't get wet from the rain, then I will accept it as a sign. Então eu pedi, Jesus, se eu não me molhar com a chuva, eu vou ter isso como um sinal. Wow. And when I arrived China, Quando eu cheguei na China, it was raining. estava chovendo. So I thought, wow, yes, I'm not gonna be a catechist. Então eu pensei, eu não vou ser catequista. but when I took off from the flight Mas quando eu saí do avião and when I went out from the airport, e quando eu entrei dentro do aeroporto, the rain stopped. a chuva parou. And yep, so I just got in the bus. Então eu entrei no ônibus And when I was on the bus, e it quando was eu estava raining. no ônibus, a chuva voltou. And then when I took off from the bus, E quando eu saí do ônibus, rain stopped. a chuva parou. So literalmente, I didn't ask him to stop raining. E eu não pedi a ele literalmente que ele parasse a chuva. Uhum. I asked him to not get me wet. Eu pedi que eu não me molhasse. And he really kept the promise. E ele realmente Ele te atendeu. se atendeu For 4 days. por 4 dias. And then Wow. the last day was O último dia. maravilhoso. O último dia foi maravilhoso. Beijing's sky was really pale blue. O, Beautiful. o céu de Beijing estava realmente muito azul, muito lindo. No rain at all. Sem chuva. And all like great light was coming from the sun. E uma ótima luz do sol, né? Iluminava a cidade. It looked like, Juno, I'm telling you again and again. So what will you answer? E parecia que Jesus dizia, de novo, eu estou dizendo para você de novo e de novo, qual é a sua resposta? So I couldn't say no. Então eu não pude dizer não. So I texted them, my fellow catechists, Então eu mandei uma mensagem de texto para aquele catequista, like acting like I'm a holy man. fingindo que eu sou um homem santo. Yes, minha gente, I got some answer from God. E, minha gente, eu recebi uma resposta de Deus. And he called me to become catechist. E ele me disse, ele tá me chamando para ser catequista. That's how it started. E foi como começou. Yeah. Louco. Mas maravilhoso. Maravilhoso. Uau, amém. E começou de uma forma muito bonita, né? Já com, apesar de ter ainda uma fé pequenininha, né? Infantil. Criança, infantil, como ele disse, mas é uma forma muito íntima, né? Com o próprio Deus, né? E em que momento, Júnior, você percebeu que a música poderia ser a sua missão? Wow. Music was in my life every time. A música estava na minha vida o tempo todo. Even in my mom's womb, Mesmo no ventre da minha mãe. she listened to a lot of classical songs. Ela ouvia muita música clássica. Like Beethoven, Bach, Mozart, Beethoven, Mozart. a lot of songs, a lot of musics. Muitas músicas. And when I was baby, like from the age 3, 4, Quando eu era bem criança ainda, né? Até mais ou menos 3, 4 anos. I started playing the violin. Eu comecei a tocar violino. And I always sang in front of my family. E eu sempre cantava na frente da minha família. When there was a TV in my home, and when we saw some music program, Então, na TV lá de casa, né? Toda vez que a gente via algum programa de música, I always followed them eu sempre imitava eles. as I'm a cantor. Como um cantor. Like, Como se fosse um cantor. la, la, la. Cantava junto. Aham. Vamos junto. Uau. Sim. And when I started my catechist work in my parish, E quando eu comecei o meu trabalho como catequista na minha paróquia, I could choose from among 2 volunteering jobs. eu pude escolher entre 2 trabalhos voluntários. I can help the liturgy, Eu podia ajudar na liturgia
for the teenagers to do well. Para ensinar os adolescentes sobre a liturgia. Or the second was I can conduct the choir, the teenager choir. Ou a segunda opção era que eu poderia conduzir o coral de adolescentes. It was also very clear to me because I didn't know anything about liturgy and catechism. Então isso foi muito claro para mim, porque eu não sabia muita coisa sobre a liturgia, o catecismo. There was no choice. for Então me. não tinha chance para mim, não tinha escolha para mim. So I told them, yes, I will go to choir Então eu disse sim, eu vou pro coral. and I teach them how to sing. I conducted the choir Eu ensinei a eles como cantar, eu conduzi o coral. and wow, the conductor have a great privilege E o condutor, né, ele tem um grande privilégio. because I'm right in front of the youths. E eu estava em frente aos adolescentes, aos jovens. And you know, the voice of youths are very, very beautiful. The most beautiful thing on earth. E a voz dos jovens são muito, muito, muito lindas, né? A coisa mais linda da Terra. And when they sing about God, sing about love of Jesus, E quando eles cantam sobre o amor de Jesus, zerei a vida. Wow, wow, wow. Maravilhoso. Literalmente maravilhoso. So I was so touched in every mass. eu ficava sempre muito tocada em toda a missa. Wow, these teenagers know about Jesus and sing about Jesus Uau, esses adolescentes conhecem sobre Jesus e cantam sobre Jesus. with this beautiful voice. Com essa voz linda. It was angelic. Era angelical. So I even recorded their voices E eu até gravava a voz deles with my phone. com meu celular. And then from Sunday to Saturday, I always listen to that songs. E de domingo a sábado, eu sempre ouvia aquelas músicas. And that made me convert dia após dia. E isso me fez me converter dia após dia. So that's how I got to know that, wow, in Catholic music, something is happening in my heart. E foi como eu descobri que, uau, na música católica tinha algo acontecendo no meu coração. Sim. So that's how it started. So you mentioned about Laudato Si, my first song. Foi como começou. E você comentou sobre o Laudato Si, né, uma das canções. It was also from that catechism class. E essa música também foi dessa aula de catecismo. I had some letra and melody, Eu tive a letra e a melodia. and there was a student who was age 17, E tinha um estudante de 17 anos. and I told him that why don't we make a team, like duet team, Então eu perguntei a ele, por que a gente não faz um dueto? and participate the contest, Catholic Song Contest in Korea. E por que a gente não vai para program? Yeah, Catholic Song Contest on the TV show. É um programa de TV, né, de músicas católicas. And yeah, we made it, Laudato Si, and we sang. Nós fizemos Laudato Si e cantamos. It was my debut. Foi o primeiro, né? Como é que eu posso falar? Ganhou em primeiro Eu- lugar. Não, foi a primeira vez que ele se apresentou a primeira música. E compôs. Isso. Sim. Uau. E você pode cantar um pedacinho dela pra nós? Quem, A assim? capela mesmo? Sing. Laudato Si, 주님께 감사드려요. Laudato Si, 주님께 찬양드려요. Like this. Uau! Muito simples and fácil. Because I wanted to sing with all the jovens. Porque eu queria cantar com todos os jovens. Muito bom, muito bom. Bom, Frei Gilson. Nosso querido. Nosso querido Frei Gilson. Eu fui paroquiano do Frei mais ou menos em meados de 21 a 23, 2021 a 2023. Nós sabemos a didática que o Frei Gilson usa, né? A forma como ele se aproxima das pessoas através do seu carisma, através da música, através da palavra tão firme, né? Como de um pai mesmo, né? E o que mais tocou no seu coração
a canção dele Eu Te Levantarei? Por que que ela teve tanto impacto em você e nas pessoas? That's what I always think of when I. That's what I always say. That when I say about Catholic musics in general. Isso é o que eu sempre digo quando eu falo sobre música católica no geral. When the song is more simple, it's always the better. Quando a música ela é simples, ela é sempre melhor. Uau. So, Eu Te Levantarei is very simple. É muito simples. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. But that phrase makes our heart moved. Essa frase fez o nosso coração se mover. Bater. Very simple and very strong. Muito simples e muito forte. Yeah. It's like, how can I say, unção. Unção. And I think, and the melody itself is also very simple. A melodia em si também é muito simples. So, wow, it like at the first, when I first listened to that song, I directly fall in love with that song. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu já me apaixonei por essa música. Even though I couldn't understand the letra. Mesmo que eu não pudesse entender a letra. But after that, I found out the meaning of the letter. Mas aí depois eu descobri o significado da letra. And it was even more beautiful. E então era mais bonita ainda. And wow, and do you know that Frey asked me to translate into Korean? Você sabia que o Frei me pediu para poder traduzir para o coreano? Jura? So, you see? So, I also made it in Korean version. Então eu também fiz uma versão coreana dessa Então canta música. um pedacinho pra gente a capela. Sim. So, português e coreano. Ok. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. 너를 일으키리라 나의 사랑아 나의 아이야. Like this. Wow. 아이. Yes. We are all together. Nós estamos todos juntos. Todo mundo. Interligados. Unidos. Unidos em oração, Em oração. em Jesus. Amém, amém. Juninho, como é que foi para você o impacto em cantar em português e receber tanto carinho de tantos brasileiros? Wow, it's que privilege. Not everyone can experience in life. Não é uma experiência que todo mundo pode experimentar na vida, né? First, I was working in a company, Primeiro eu estava trabalhando em uma empresa and I was really concentrating on earning money and making company bigger. e eu estava realmente concentrada em apenas fazer dinheiro, fazer a empresa crescer. But as time goes by, after I started my missionary work in Korea, E com o passar do tempo, quando eu comecei a minha missão na Coreia, I could really feel something empty when I only concentrate on worldly things. eu podia sentir um vazio quando eu só me concentrava nas coisas mundanas. But encontro com o Brasil was totalmente diferente. Wow. Uau, Meu eu português. Bom. Estou orgulhosa de Uau. você. Mais uma vez, Oh. pronto. No Brasil nós gostamos de muito bom. aplaudir. Que honra. But I've never imagined to receive this kind of love. Eu nunca imaginei receber esse tipo de amor. This love was so special to me. Esse amor foi muito especial para mim. So just let me. I can talk in it in just one sentence. Eu posso falar isso em uma frase.
then what do you feel or think that you see me, a Korean guy who was an atheist, even atheist, just give up everything about like company, like friends, family, and came to Brazil to become a missionary here? O que é que você sente, pensa, quando você vê um coreano como eu, que até mesmo era um ateu, largar tudo, desistir de tudo, né, do trabalho, de tudo, da vida, e viver uma vida missionária aqui no Brasil? That's the power of love. Esse é o poder do amor. That love was so special and so huge to me. Esse amor é muito especial e muito grande para mim. When I first visited Brazil, A primeira vez que eu visitei o Brasil, I could really feel something different in Brazilians. eu realmente pude sentir algo diferente nos brasileiros. And Brazilians also know that. E os brasileiros também sabem disso. And they are very special. Eles são muito especiais. First, there is a very big cultural difference. Primeiro que tem uma grande diferença cultural. So in Korea, when I greet my friend, Na Coreia, quando eu cumprimento os meus amigos, 안녕, 잘 지냈어? Like this, é tipo for assim, example. por In exemplo. Brazil, No Brasil, minha amiga, uau, muito prazer. Something like this happening. algo assim que acontece, né? Assim que acontece. And like abraço. pouco mais caloroso. É, It's like they're more like expressive, é mais expressivo. and they really express their love, Eles realmente expressam o amor deles. Uhum. and even they express their faith, their love from Jesus. E eles também expressam a fé deles, né? O amor por Jesus. So I could really feel that in their embrace there is love of Jesus. Eu pude sentir que no abraço deles tinha o amor de Jesus. So I could that's what I felt, that wow, in Brazil I want to be saint even much more than in another countries. E eu realmente senti isso, que no Brasil eu quero ser santo muito mais do que em outros países. So yeah, in simple things in Brazil I could feel Jesus. Nas simples coisas do Brasil eu pude sentir Jesus. For example, I stayed in my friend's house. Por exemplo, eu estive na casa dos meus amigos, There was pais, tinha os pais, and the mother, a mãe, father, o pai. they became my parents. Eles se tornaram meus amigos, meus pais. When I finished the mission on the daytime Quando eu terminei a minha missão and came back to the home, e voltei para casa, there was my clothes, which were like, how can I say, in very sophisticated way. eu encontrei as minhas roupas dobradas, lavadas, passadas dobradas. In these clothes, I could feel Jesus. E naquelas roupas eu pude sentir Jesus. And even mom asked me before I went to Brazil. E mesmo a minha mãe me perguntou, antes de eu vir para o Brasil, So this fruit, you have experience in this fruit? How about this fruit? How about this fruit? você já experimentou essa fruta? E essa fruta? E essa fruta? And then the day I arrived in Brazil, No dia que eu cheguei no Brasil, on the table there were a lot of various kinds of fruits that I never experienced. na mesa tinha várias frutas diferentes que eu nunca tinha experimentado antes. In that fruits, I could feel Jesus. E naquelas frutas eu pude sentir Jesus. That's how Brazilians are simple and santo. Yeah. É como os brasileiros são simples e santos. Uau! Você acredita então que a sua missão transcende culturas? Que mensagem que você acha que o Espírito Santo quer comunicar através dessa ponte entre Coreia e Brasil? So you mean the culture, more than cultural difference? Você quer dizer mais sobre a diferença cultural? Isso. Of course, I could really feel like day by day I can feel more and more about Holy Spirit's message. Dia após dia eu posso sentir mais, né, essa mensagem do Espírito Santo. Because
I think that I am learning a lot in Brazil. Eu acho que eu estou aprendendo muito no Brasil. But at the same time, Brazilians told me that they are learning from me. Mas ao mesmo tempo, os brasileiros me dizem que eles estão aprendendo comigo. But I think that I don't have that many things to teach someone. I'm not that kind of like good person. I know that. Mas eu acho que eu não tenho muito para ensinar para eles. Eu acho que eu não sou essa pessoa tão boa. But even though I don't have, I have almost nothing, but they can learn from me. That's how God works through me. E mesmo que eu não tenha quase nada, eles podem aprender comigo. Então é como o Deus trabalha, né, em mim. For example, I shared my testimony about babies in the Santa Missa. Por exemplo, eu compartilhei meu testemunho sobre os bebês na Santa Missa. Do you know that Korea, the birth rate of Korea is decreasing a lot? Sabia que a taxa de natalidade na Coreia está diminuindo muito? Uhum. But in Brazil, there are a lot of babies. Mas no Brasil tem muitos bebês. We, Korea, doesn't have many babies E now. na Coreia não tem muitos bebês agora. On streets, I can listen to hear children's voices a lot here. E nas ruas aqui eu posso ouvir muitas vozes de crianças. But in Korea, like not that much. Mas na Coreia não tanto assim. So, in Brazil, in the Sunday Mass, I could hear the babies crying for all hour long. Mas aqui In no, mass. aqui no Brasil, na missa dominicais, eu posso ouvir durante toda a missa os choros dos Os choros. bebês. Yeah, sing. So when Padre is entering into chapel, Quando o padre they're entra, crying. quando o padre entra na igreja, eles estão chorando. In offertory, No ofertório, chorando. chorando. Wait, okay. Na consagração, Consagração, Chorando. chorando. Bem-vindo ao Brasil. And the first feeling that I could felt was, wow, que bênção, O primeiro sentimento que eu senti foi, uau, que bênção, que privilege. que privilégio. Someone might think that it's bothering their concentration, Alguém pode pensar que incomoda, né, a concentração. Uhum. but it's great honor to celebrate Mass with babies. Mas é uma grande honra celebrar a missa, né, participar da missa com bebês. Because Korea, we don't have babies in Mass. Porque na Coreia a gente não tem bebês na missa. It's very sad. É muito triste. But in Brazil, even though it seemed to be very noisy, it's great honor. Mas no Brasil, mesmo que pareça ser bem barulhento, é uma grande honra. So I shared my thoughts on Instagram, Então eu compartilhei os meus pensamentos no Instagram. and many people left comments. E muitas pessoas deixaram comentário. But many people agreed with me. Muitas pessoas concordaram comigo. But someone was like confessing that, wow, I was always think that children's noise was so bothering me, but now I changed my mind. Mas uma pessoa comentou, né? Ah, eu sempre achava que o choro das crianças me incomodava, mas agora eu mudei a minha mente. It's the sound of baby Jesus. É o som do menino Jesus. So it's an example that how I use the cultural difference to evangelize people. Esse é um exemplo de como eu uso a diferença cultural para evangelizar as pessoas. I learn a lot, and they can also learn from my perspective. Eu aprendo muito e eles também aprendem sobre minha perspectiva. Uau, que legal, Júnior. E me diga uma coisa. Você conheceu o Papa Francisco. Sim. Como que foi para você essa experiência How de was conhecer this o experience of Papa meeting Papa Francisco? Você que veio lá do ateísmo, né? Uhum. Pode-se dizer que nascendo no catolicismo, né? E crescendo, né? Dentro dessa
dessa fé tão maravilhosa que nós temos, como que foi para você, então, se tornar católico e conhecer o Papa Francisco? Talvez um sonho de tantos católicos. It was wow. Wow. Momento maravilhoso. And it was 2 years ago. Foi 2 anos atrás. And wow, when I always talk about Papa Francisco, I get emotional. Toda vez que eu falo sobre o Papa Francisco, eu fico emocionado. Yeah, he is now praying for us. Ele agora está rezando por nós. So, but from 2013, I could my how can I say my I forgot the word, but Esqueci a palavra. the role model. Yeah, role model was Papa Francisco. Desde 2013 que o modelo, né, era o Papa Francisco. It was 2 years after my baptism, because my baptism was 2011. Foi 2 anos depois do meu batismo, porque eu me batizei em 2011. When Papa Francisco became Papa, Quando o Papa Francisco se tornou Papa, I was so impressed. eu estava muito impressionado. He was very simple, Ele era muito simples, humilde, and gentil. He had a lot of great virtues. ele tinha muitas grandes virtudes. So I can say that he had a huge impact on my faith. E eu posso dizer que ele teve um grande impacto na minha fé. And even I was majoring in geography education. Mesmo que eu fosse formado em geografia, His educação. Hmm? Não. Yeah, Go ahead. his encyclical Laudato Si was also like a great joy for me, A encíclica dele, Laudato Si, foi uma grande alegria para mim. because that encyclical was the first one in our history that only focusing on ecology. Porque essa foi a primeira encíclica, né, na história que focou também sobre ecologia. And yeah, because I was majoring in geography education, like I also studied about ecology. Então, porque eu sou formado, né, em educação geográfica, então também estudava muito sobre ecologia. So I even made some lectures, special lectures for like students about Laudato Si, even to non-Catholic students in university, high school. Eu juntava as adolescentes na escola e tudo para fazer leituras, né, sobre o Laudato Si. And it was, yes. So, and even my first debut song was Laudato Si. E a minha primeira música também foi Laudato Si. And after I formed a music band, the 17. What? After I formed, E logo depois de eu formar a minha banda, os 17, né, The 17, our first official release was No. Evangelii Gaudium. a primeira música que a gente lançou foi Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. How can he wrote that book in 2013. Um livro que Papa Sim. Francisco escreveu. Evangelii. Isso. Yeah, sim. So, yeah, his books, his encyclicals, his like lectures, all of his books had huge impact on me. Todos os livros dele, as encíclicas, tiveram um grande impacto em mim. So when I've been to the Vatican to meet him, Quando eu fui para o Vaticano encontrar ele, it was a moment of Zeria Vida. foi um momento de zerei a vida. And wow, when I saw him, he was really. I always saw him on TV. Quando eu ouvi, né, foi muito... Enfim, não tinha nem palavras. Então, eu sempre via o Papa na TV. But when I saw him in person, Quando eu vi pessoalmente, he was just a grandfather. ele me. parecia um avô para mim. Like my neighbor. Tipo o meu vizinho. He É o was. que eu costumo dizer, um avô fofinho. What I used Querido. to say, he said. Huh? What I used to say, he said. He said, that's what I used to say, that he looks like a grandfather. Sim. And he was very simple. Ele era muito simples. And
not like I'm a distinguished man, like I'm a pope, not like this. Não era, tipo, uma pessoa mais distante ou mais meio boçal, assim, só por ser Aham, um papa, né? sim. Muito humilde, muito virtuoso. Wow, and his eyes were shining Os olhos deles estavam brilhando, like teenager. como um adolescente. So, wow, I could feel that someone who is living in Jesus is always youth. Então eu pude perceber que uma pessoa que está vivendo em Jesus é sempre jovem. He was great friend. Ele era um ótimo amigo. E feliz. Infeliz, feliz, muito. Que legal, gente. Que experiência incrível. Olha, eu repito, né? Quantos católicos, né? Talvez tivessem esse mesmo sonho, né? De ter essa oportunidade de conhecer o Papa Francisco, né? Que teve Que honra. uma passagem na história da nossa igreja muito importante, muito bacana, né? Trazendo essa importância para nós, né? De sermos humildes, de sermos simples, como Jesus foi simples. Sim. E Junho, me diga uma coisa, quais são os planos futuros para a missão? Temos algumas novidades por aí? My future plan in mission. Actually, I don't now, not anymore. I don't set the concrete future plan. Agora eu não mais planejo um plano futuro, assim. And I could really feel that Brazil is very random. Eu pude realmente sentir que o Brasil é muito aleatório. In Korea, I liked to plan something and do it in plan. Na Coreia eu gostava, né, de me planejar e fazer um plano. But in Brazil, everything is changed. Mas no Brasil tudo muda. It's very random. Muito aleatório. But that random things, well, in result, that random things became better. Mas no final essas coisas aleatórias se tornam melhores. So I thought that, wow, it's Jesus. Então eu penso, uau, foi Jesus. He is leading me. Ele está me guiando. So why should I set the concrete plan that will be changed Então at last? por que eu devo fazer um plano assim mais específico que no final vai mudar? So my plan and our only plan is doing everything we can with our bests to go to heaven together. Então nosso plano é dar o nosso melhor que a gente puder dar para ir ao céu, para o céu. And what we think is now in this stage we can evangelize more people through our music. E o que a gente faz agora, o que a gente pensa agora, né? Nosso objetivo é realmente evangelizar através da música. So, yeah, now my plan is to become more and more friend, the real good friend to Brazilian people, because now I'm here for mission in Brazil. E o meu plano é me tornar cada vez mais amigo, né? Um bom amigo dos brasileiros. Porque agora eu estou aqui em missão no Brasil. So yeah, if I'm a missionary now, then I should be a good missionary E se eu sou um missionário agora, eu devo ser um bom missionário to go to heaven. para ir para o céu. Há apenas um único plano. De juninho para juninho, você voltar para Santo André para a gente comer churrasco. The only plan for you to come back here to eat churrasco with him. Ah, churrasco. Wow, yeah. Muito bom. Wow. Vai ser lindo. Oh, amém, tá combinado, viu, Eric? Amém. Então depois vai ter que voltar pro churrasco. Mas você esteve recentemente em Fortaleza, no Arsenal Jovem, né? Lá do Sim. Instituto Hesed, Sim. lançando uma música nova, não é isso? Sim. Tenho Sede. Tenho sede. Como que surgiu essa música? Conta um pouquinho pra gente. How this music started. First of all, I have a great producer. Antes de tudo, eu tenho um ótimo produtor. His name is
O nome dele é... Eric. Uau! He's ótimo produtor. Ele é um ótimo produtor. Amigo virtuoso. E arrisca coreano. Hã? Irmão perfeito. Uau! So, and bom churrasqueiro. Bom churrasco, isso é importante. Muito importante. Muito importante. Sim. But we were in the mission in Goiânia. Nós estávamos em uma missão em Goiânia And he got some inspiration. e ele teve uma inspiração. And he wrote a letter E escreveu uma letra with the melody. com a melodia And he recorded with his cellular. e ele gravou no celular. And when I just first listened to that song, E a primeira vez que eu ouvi essa música, I directly felt that it's something different. Something different is in this music. eu senti algo diferente nessa música. And because it was so simple but strong, I fall in love with that music. Porque era muito simples e forte, então eu me apaixonei pela música. And even I asked him and changed it, the melody even more simple. E mesmo assim, eu ainda falei com ele e mudei um pouco a melodia para deixar ainda mais simples. But usually composers don't like to change their melody. Mas geralmente os compositores não gostam de mudar a melodia deles. Sim. But because he is virtuous, Mas porque ele é virtuoso, so he accepted. ele aceitou. E aqui no Brasil, nós costumamos dizer que o pessoal No gosta de Brasil, enfeitar o isso pavão, People que é criar embelezamentos. Não gosta de fazer simples. Uau, sim, sim. Quando, na verdade, o simples é mais bonito e toca mais profundamente o coração. Oh, sim, sim. Né? So this music is like that, and I could feel with many cearenses that it was great moment to sing with them. Essa música é assim, né? Simples. E eu pude sentir com os cearenses que... cantar com eles, né? E pude sentir esse momento. And cearenses é muito fofos. Uau! E as irmãs do Hesed também são muito fofas, Sim. né? Sim, muito fofas. Muito. Fofas. O seu irmão virtuoso, Eric, enviou a música para mim. Eu, assim, modestamente tentei aprender um pouquinho. Então, gostaria de arriscar com você. Pode ser? Oh, Vamos lá? que honra. Que honra. Honra minha. Oh, minha. Eu clamava ao Senhor, eu clamava ao Senhor, ouve a minha voz, escuta meu clamor, preciso de ti, vem com teu poder, pois nada eu sou longe de ti. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, eu tenho sede de ti, eu tenho sede de ti. Vem, ó Espírito Santo, vem, ó Consolador, eu tenho sede de ti, eu tenho sede de ti. Vem, ó Espírito Santo, vem, ó Consolador, vem,
Amém. Que música linda, Linda. simples, que toca o nosso coração. O Sim. Espírito Santo, de fato, fala conosco, né? Assim como falou com a samaritana, lá diante do poço. Eu tenho Yeah. sede de Sede ti, Senhor. Sim. É sempre, eu acho linda essa passagem. Inclusive, o Frei Gilson também fez, né, uma canção sobre a história da samaritana, né? Porque muitas interpretações, né? Muitas vezes as pessoas interpretam que Jesus foi ao encontro da samaritana, quando na verdade é o contrário. A samaritana foi ao encontro de Jesus, né? E pedir essa água e admitir: Água. eu tenho sede de ti, né? Água da vida. Água da vida. Para sempre. Uau, É, sim. muito bom. Ó, entendi em português. Entendeu em português? Muito bem. Amor, obrigado. Obrigado, Deus. Junho, é uma pena que tá acabando já. Passou rápido. Esse é o nosso momento de partilha, de conversa. Mas antes da gente terminar... Mas você vai voltar outras vezes, se Deus quiser, sim. pela intercessão de São Jeremias. Amanhã? Podemos, por que não? Por que não? Por que não? Já foi à praia? Beach. Beach. Praia? Em Brasil? Brasil? Em Brasil? É? Oh, yeah. Já foi? Claro. Lá em Fortaleza. Em Fortaleza, em Salvador, Salvador. em Rio de Janeiro, E aqui em São Paulo? São Paulo, not yet. Não ainda. Tem que visitar. Não ainda. Eu tô fazendo sinal pro irmão aqui, ó. Tem que visitar. But yeah, it's good. It was because of the good reason. Foi por uma boa razão. Because we had a lot of agenda which can evangelize more people's corações. Porque a gente tem uma agenda muito cheia, né? Onde a gente pode evangelizar mais corações. Com So certeza. if God allows, we will go to E beach. se Deus permitir, a gente vai pra praia. Por que não evangelizar em Guarujá, né? Talvez, por que não? Quem sabe? Se for da vontade do Senhor, né? Agora vai saber. Yeah. Junho, pra gente encerrar, qual a mensagem que você pode deixar para os missionários católicos aqui do Brasil? Wow. I would say thank you in hundreds, thousands of times. Eu gostaria de dizer obrigado, centenas e milhares de vezes. What I was very impressive in Brazil was there are a lot of lay missionaries who are very young. E o que eu fiquei muito impressionado no Brasil é que tem muitos missionários que são muito jovens. Let me give you an example. There is Instagram and his name is Hugo. Por exemplo, no Instagram tem um menino chamado Hugo. He's like in elementary school student. Ele tá na young. escola, muito novo. I don't know his age, but very young. Não sei a idade dele, mas ele é muito novo. And he is already a missionary, E ele já é um missionário. a great missionary. Um ótimo missionário. His guitar, his voice, angelic. Everyone should follow him. O violão, a voz dele, bem angelical, e todo mundo deve seguir ele. Wow. And I just showed you one example, but there are a lot. Eu só te Olá. mostrei um exemplo, mas tem vários. So I'm thankful for their yes. E eu estou muito agradecido pelo sim deles. And I really pray for them. E eu realmente rezo por eles. So, yeah, tamo junto até o céu. Amém. Senhoras e senhores, Junho Chu, obrigado, meu irmão. De nada, muito obrigado. Que Deus abençoe mais uma vez, cada Deus vez abençoe. mais a sua missão, né? Amém. Esse trabalho de, como diz lá no Evangelho de Marcos, anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Amém. Que Deus abençoe cada vez mais. Deus abençoe. E obrigado. Muito obrigado. Bom, você já deve acompanhar o Junho Chu, né? Se não acompanha, tá aqui embaixo pra você, tá bom? Não deixe de seguir lá no Instagram. Também a gente vai colocar o Instagram da Delveira. Então, não deixe de seguir também, dar esse apoio pros meninos que estão ajudando ele nessa missão incrível, tá bom? E se você ainda não nos segue no Instagram, procura lá também SantaCast Pod, tá bom? Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Juninho Sá.
missão. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado por você ter ficado conosco até o final. Nós nos vemos no próximo episódio do SantaCast. Deus te abençoe. Tchau.